Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui na gravação da aula de hoje, iremos ver a correção da atividade de ontem. Eu peguei algumas respostas que vocês mesmos colocaram lá nos comentários da aula e a gente vai ver um pouco mais sobre esse conteúdo de prevenção e combate a incêndio, tá? A primeira questão era para que vocês diferenciassem o bombeiro civil e a brigada de incêndio. Então, o bombeiro civil é um profissional qualificado, ou seja, ele fez um curso de 210 horas e ele é pertencente a uma empresa especializada ou à própria administração do estabelecimento que exerça, em caráter habitual, função remunerada com a dedicação exclusiva na prestação de serviços de prevenção e combate a incêndios e atendimento de emergências em edificações. Portanto, o bombeiro civil ele não tem outra função que não seja a de trabalhar com a prevenção e combate a incêndios dentro da empresa, tá? Já a brigada de incêndio, ela é uma brigada voluntária e ela é composta por próprios trabalhadores da empresa, tá? E esses trabalhadores são treinados, eles vão desempenhar a sua função normal, mas se acontecer algum sinistro, a brigada vai intervir porque ela foi treinada para isso, tá? E aí a questão 2 pergunta quantas horas é destinado ao treinamento da brigada de incêndio. E essa brigada de incêndio, que é a brigada voluntária, que é composta pelos próprios trabalhadores da empresa, ela tem o treinamento de, no mínimo, 24 horas, que é realizado nas próprias dependências da empresa, tá? Então, essa é a diferença aí entre o bombeiro civil e a brigada de incêndio. E quantas horas são o curso de bombeiro civil? 210 horas, a gente já tinha mencionado ali em cima. A questão 4 falava o seguinte: descreva como deve ser realizada a inspeção e manutenção das mangueiras de incêndio. Então, toda mangueira ela deve ser inspecionada e ensaiada hidrostaticamente antes de ser colocada em uso. É claro, esse teste é importante para que não haja nenhuma intercorrência no momento da extinção, da utilização das mangueiras. Recomenda-se maior frequência para mangueiras que estejam expostas a condições agressivas, tais como ambientes quentes, úmidos ou instaladas em locais onde o piso é abrasivo, porque essas condições podem acelerar o processo de desgaste das mangueiras, né? O usuário deve identificar individualmente as mangueiras, assim como a gente tem a identificação individual dos extintores, e aí ele vai manter o registro histórico, a vida útil nas fichas das mangueiras. Deve-se realizar a inspeção visual e, se ocorrer qualquer irregularidade, a mangueira tem que ser encaminhada para manutenção. A inspeção visual vai ser registrada e a gente deve verificar se há presença de manchas, resíduos, furo, qualquer item que ocasione no mau funcionamento da mangueira. Então, tem que ser encaminhada para a manutenção. E a questão 5 falava o seguinte: cite as recomendações gerais para a utilização das mangueiras de incêndio. Então, as recomendações gerais são evitar contato com cantos vivos e pontiagudos, evitar manobras bruscas, deixar secar a sombra, guardar só quando tiver realmente seca, evitar a queda das conexões, né? Então, aqui a gente tem aí essa quantidade extensa de recomendações. Portanto, tudo isso deve ser ministrado no treinamento de prevenção e combate a incêndio, no treinamento da brigada, para que os colaboradores tenham conhecimento de como fazer a utilização adequada das mangueiras, ok? Bom, então agora a gente vai ver um pouco mais sobre esse estudo de prevenção e combate a incêndio. Nós vamos aproveitar a gravação para poder assistir posteriormente também. E aí a gente vai ver aí mais um pouco do conteúdo. Então, quem combate o fogo na empresa? São a brigada de incêndio, que é a brigada voluntária, ou os bombeiros civis, quando a empresa tiver esses profissionais. E aí, o SESMIT, ele vai passar para a CIPA e para os funcionários uma noção básica, tá? Porque é importante que todos no turno de trabalho tenham conhecimento a respeito do combate ao fogo. Bom, eu comentei com vocês sobre as formas de propagação do incêndio. E aí aqui eu descrevi mais
minuciosamente sobre essas formas de propagação, para que depois a gente pudesse resolver alguns exercícios, algumas atividades sobre esse assunto. Então, eu coloquei imagens também para que pudesse facilitar o entendimento de vocês. A condução é a transferência de calor diretamente no interior de um corpo ou através de corpos em contato. Essa transferência de calor é feita de molécula a molécula, sem que haja transporte da matéria de uma região para outra. Então, esse processo de condução, né, da propagação do incêndio, é um processo que o calor ele se propaga da chama para a mão através da barra de ferro, ou no caso de um incêndio em edifício, a propagação do incêndio acontecerá pela condução do calor pela estrutura metálica, vigas, por exemplo. Então, aqui tem uma imagem, né, da condução do fogo por meio desse método, que é o método de contato molécula a molécula. A convecção, que é a segunda forma de propagação do incêndio, é a transferência do calor de um ponto para o outro através de massas fluidas. Como eu falei para vocês, massa de ar quente, tá? Então, em edificações verticalizadas, essa é a principal forma de propagação, fazendo a comunicação do calor pelo interior da edificação, através das escadas, condutos de ventilação, postos dos elevadores, etc. Por isso que eu até fiz a pergunta para vocês sobre o incêndio do edifício Joelma. Eu perguntei para vocês se a tendência do fogo era subir ou descer. Então, nós vimos que aqui a parede aquecida ela vai fazer o método de propagação do calor por meio da convecção, que é justamente essa massa de ar quente. Por isso que a tendência do fogo é subir. E eu fiz esse questionamento para que a gente pudesse entender esse método de propagação, que é a convecção. Então, é um exemplo de propagação que aconteceu no edifício Joelma. E, por fim, o terceiro método, né, das formas de propagação do incêndio é a irradiação, que é a transmissão contínua de calor, né, denominada ondas caloríficas, sob forma de radiação, essencialmente no espectro do infravermelho, que se propaga em todas as direções através do espaço sem a necessidade de suporte material. Então, a intensidade com que os corpos são atingidos aumenta ou diminui proporcionalmente a distância do corpo e a fonte irradiadora. Esse método de propagação de calor, que é a irradiação, a gente tem como, por exemplo, as ondas solares, né, que acontece essa transmissão de calor por meio de ondas caloríficas. E aqui nós temos o exemplo da forma de propagação da irradiação, que é o incêndio de uma casa para outra por meio dessas ondas caloríficas. Bom, então, conhecendo o extintor por fora, a gente viu sobre como fazer a inspeção visual, e aí nessa imagem eu indiquei aqui quais são os itens do extintor. O manômetro é esse reloginho, né, redondo, que serve para medir a quantidade de produto extintor, se está pressurizado, se está pouco pressurizado ou muito pressurizado. O pino de segurança é esse pino metal. Antes de acionar o gatilho, tem que fazer a retirada do pino de segurança, porque ele está justamente impedindo que o gatilho seja acionado. Então, a gente tira o pino, né, para poder acionar o gatilho. E o lacre, né, como eu expliquei para vocês, se o lacre do extintor estiver violado, ele tem que ser encaminhado para manutenção, porque só pode ser colocado à disposição da prevenção, do combate de um incêndio, se o lacre não estiver violado, tá? Então, qualquer violação do lacre, o extintor tem que ser encaminhado para a empresa de manutenção para que ela possa verificar as condições do extintor e lacrar ele novamente. Então, nós temos aqui a alavanca, que a gente chama de gatilho, né, junto com o gatilho, e essa alavanca ela serve para dar apoio na hora de apertar ali o gatilho. E o gatilho ele serve para acionar o extintor. Então, no momento que você aperta o gatilho com a mão sobre a alavanca, aí a gente tem a situação em que o agente extintor ele vai ser
colocado em uso. A pintura do extintor, ela normalmente é na cor vermelha, porque a gente viu que os equipamentos de prevenção e combate a incêndio, eles têm que ser da cor vermelha, e aí nós temos que observar, porque qualquer inadequação na pintura pode ser um sinal de que o extintor não está em boas condições de funcionamento. O selo do IMEC, como eu expliquei para vocês, tem que ter esse selo indicando quando foi a data o prazo de validade, quando foi a data da manutenção do extintor. São informações importantes, esse selo tem que estar visível, tá? E o anel de identificação, ele serve para identificar a empresa que fez a recarga do extintor. Por isso, o extintor novo não tem o anel. O anel ele só vai ter quando for um extintor que foi feito a manutenção, a recarga, tá? Bom, então, como vimos nas aulas anteriores, para que exista fogo, é necessário o triângulo, que são aqueles componentes: combustível, fonte de ignição e comburente, né? O fogo, ele consiste na proporcionalidade desses três elementos. E aí, o combate a incêndio baseia na retirada de um desses três elementos. Portanto, nós temos 4 técnicas de extinção do fogo, que consiste na retirada desses elementos. Nós temos a técnica de abafamento, resfriamento, isolamento e rescaldo. Então, vamos ver aqui um pouco sobre cada uma dessas técnicas de extinção, de retirada aí de um desses 3 elementos do fogo. O abafamento é uma técnica que consiste em retirar o elemento oxigênio, tá? Então, esse método de abafamento, ele é indicado, né, no caso da extinção, utilizando o extintor de CO2, o pó químico e a água pressurizada, tá? Então, nessas condições que a gente utiliza o CO2, o pó químico e a água pressurizada, a gente está utilizando a técnica de abafamento, que consiste em retirar o oxigênio do contato com o fogo. E aí a gente procede aí com um dos princípios do combate a incêndio. Na imagem, vocês podem perceber que tem uma lata, né, pegando fogo, um latão pegando fogo, e aí quando a gente tampa, a gente está fazendo a extinção do oxigênio. Nesse sentido, a gente vai estar procedendo com a extinção do fogo. É igual o exemplo que eu dei para vocês, quando a panela começa a pegar fogo e a gente faz o abafamento com pano de prato. Então, a gente vai estar procedendo com a retirada de oxigênio, né, que consiste nesse método de abafamento. Bom, o resfriamento consiste em retirar o calor, tá? E aí o método indicado é de água pressurizada e extintor de CO2, tá? Então, nessas duas condições, a gente está utilizando a técnica de resfriamento. É uma técnica muito utilizada quando a gente tem o fogo num combustível que é a madeira, por exemplo. Aí a gente pode utilizar da água pressurizada com a técnica de resfriamento. O isolamento consiste em separar a parte que está queimada da que não está. Então, quando a gente tem esses incêndios em mata, nós temos muito aqui no Cerrado, principalmente no tempo de seca, né, que é em agosto, essa técnica de isolamento, ela é bastante interessante, porque consiste em separar o, o combustível, que no caso é a madeira aí, né, da parte que está queimando, tá? Então, é a técnica de isolamento. E nós temos o rescaldo, que é o conjunto das operações necessárias para completar a extinção do fogo e impedir a reignição e colocar o local em condições de segurança. Então, na técnica do rescaldo, ela serve para que a gente possa ter certeza que o fogo não vai iniciar novamente. Então, a gente só deve finalizar o combate ao incêndio quando a gente tem certeza de que o fogo ele não vai se propagar novamente. Bom, eu coloquei aqui para vocês a imagem de um combate ao incêndio mal sucedido. Existem várias técnicas que devem ser observadas, e uma delas, que inclusive eu comentei com vocês, é o fato de aproximar o agente extintor à base das chamas. Então a gente pode perceber aqui
combate a incêndio mal sucedido, que o fato de o combatente ter ficado muito distante do fogo ocasionou no fracasso, e aí o fogo ele teve uma reignição. Então podem perceber que o fogo tomou proporções muito grandes, o extintor não tinha mais agente extintor para ser utilizado, porque no primeiro momento o combatente utilizou, né, os dois extintores, e aí veio a propagação numa proporção muito grande. No caso, não teve vítima, somente perda material. Mas é muito interessante a gente entender que não adianta combater o fogo se a gente não focar na base da chama, tá? Um combate mal sucedido nesse caso pode ocasionar em acidente fatal. Bom, e aí sobre a utilização do hidrante, o ideal é trabalhar sempre com mais de uma pessoa, pelo menos em dupla, tá? E aí deve-se desligar a energia elétrica, né, no caso do incêndio, porque a gente sabe que a corrente elétrica pode ser uma condutora do fogo. Ao utilizar o hidrante, abrir a caixa de hidrante, conectar as mangueiras, conectar o bico da mangueira e segurar o bico da mangueira de maneira firme, porque como a água ela vem com muita pressão, precisa ter força para poder segurar e direcionar a mangueira. É ideal que o combatente abra as pernas para poder aumentar o apoio no momento de fazer aí a utilização do hidrante. O ideal é que seja trabalhado pelo menos em dupla para fazer a utilização do hidrante das mangueiras e aí abrir o registro. Se o bico do hidrante tiver regulagem, pode optar por jato neblinado ou jato compacto. E aí você vai estudar a situação do fogo e vai escolher se é melhor a neblina ou se é melhor o jato compacto. Bom, sobre os sprinklers, né, que a gente chama de sprinklers, os chuveiros automáticos. Esses chuveiros automáticos, eles são dispositivos com elemento termosensível e eles são projetados para serem acionados em temperaturas pré-determinadas, lançando automaticamente a água sob a forma de aspersão sobre determinada área, com vazão e pressão especificados para controlar ou extinguir um foco de incêndio. Então, os sprinklers eles são acionados automaticamente, tá? Justamente por meio do calor. A gente tem um elemento sensível que aí ele vai acionar o dispositivo e liberar o agente extintor. Os chuveiros automáticos, ou sprinklers, são compostos basicamente pelos seguintes componentes: corpo, que é a parte do chuveiro automático que contém rosca, para fixação na tubulação, braços e orifícios da descarga e serve como suporte dos demais componentes. O defletor, que é o componente destinado a quebrar o jato sólido, de modo a distribuir a água segundo padrões estabelecidos nas normas brasileiras. O obturador, que é o componente destinado à vedação do orifício de descarga dos chuveiros automáticos e que também atua com base para o elemento termosensível tipo bulbo de vidro. O elemento termosensível é o componente destinado a liberar o obturador por efeito da elevação da temperatura de operação e com isso fazer a água fluir contra o foco do incêndio. Então, esse elemento termosensível ele vai liberar por meio da alta temperatura e aí vai fazer com que o agente extintor seja acionado. Os elementos termosensíveis podem ser do tipo ampola de vidro ou fusíveis de liga metálica. É super importante que o combatente não abandone o local até ter certeza que o fogo não se reiniciará, justamente aquele processo de rescaldo, né? A gente viu ali o exemplo do ônibus, que foi um combate mal sucedido, e muitas vezes basta alguns minutos para o fogo recomeçar. Então, se possível, remova as cinzas para ver facilmente o fim das chamas. Mantenha os números de emergência em lugar de fácil visualização. E aí, para a gente concluir aqui, lembre-se que a prevenção é sempre o melhor remédio. Claro que a gente trabalha com o treinamento sobre como combater o fogo, porém, o nosso foco principal é prevenir, fazer com que esse fogo não aconteça, tá?
e aí é o método mais seguro para que a gente possa lidar com esse tipo de situação.